Não chegou a questão da mamãe. Não mandou, não, não veio. Não veio nada aqui da mamãe. Não chegou. Manda de novo. Manda de novo.
Yep. Ik. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Tudo bom? tudo tranquilo. Que horas são aí? Ah, nem te conto. 1h58. Meu Deus. Gente, a gente tem que agradecer muito. Já começa já agradecendo, Agradecendo e pedindo desculpa. pedindo desculpa. Foi o que eu fiz. Eu já mandei, pelo amor de Deus, meu Deus. Gente, eu que aceitei, fiquem tranquilos. Oiê, que lindeza. Meu Deus, que linda. É a noivinha cheia de aranha do Halloween. Muito bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tudo bem aí? Tudo bem aí, Marcelo? Tudo ótimo. E com vocês? Também, tudo bem, viu? Obrigado aí pela presença. Imagina, eu que agradeço. Que horas, meu amigo? Que horas são aí para você? Duas da Agora, Essa manhã. 1h59. que horas? 2 agora. 2. Ai, nossa, mano. Obrigado, Marcelo. Não é fácil. Não, eu dei uma dormida antes, estou tranquilo. Olha Dormiu, só. nossa culpa, nossa vergonha. Judiamos de você aí, meu amigo. Fiquem tranquilos. O pessoal, geralmente, o Marcelo, entra depois aí de uns 4, 5 minutinhos, aí a gente já começa, viu? Tá bom, Eu tá sei que bom. você já não tá com sono mais, né? Já dormiu bem aí, pelo jeito. Ah, agora eu vou direto. Agora vai É. direto. Olha o Mil aí. Fala, Mil, tá dirigindo? Tá desconectado. É. Eu participei uma vez de um evento da Sobramid, acho que faz uns 3, 4 anos, um online também, que Ah, era Sobramid e Sobrice. É. teve mesmo, teve. Fizemos É, algumas reuniões conjuntas com eles. É, foi isso. Teve mesmo. uhum. Tudo bom, Andrezão? Nação da Paz. Bem. Tá pronto pro Halloween aí, Andrezão. Tá bonito aí Teve uma atrás, hein? festa. Ah, Fantas... teve uma festinha. Fantasminha. Teve uma festinha aqui hoje. Ai, gente, eu adoro. Tá tudo decorado esse negócio aqui. Legal, hein? Legal. Pra... Tô vendo os recadinhos aqui para passar. O Mil que levantou a mão ali. Ah, ele não deve estar Quem? O conseguindo. Mil? Olha lá, a Ah, mãozinha dele. eu ativo o som para você aí, Mil. Pode ativar o som, Mil, agora. Hum. E aí, pessoal, boa noite. Tá me ouvindo?
Sim. Estamos ouvindo bem, Nil. Boa noite, eu estava aqui tentando falar aqui, eu esqueci que o Zé corta o som da gente. Não sou bem eu, não, mas tudo bem. Fica com a fama. Ah, joia. É, só para dar boa noite, porque eu estou saindo do consultório agora, eu atrasei um pouquinho, como sempre, desculpa aí, será de segunda-feira para mim complicado, mas eu estou por aqui, Marcelo, grande prazer te conhecer, não te conhecia antes, a Cissa já falou muito de você aqui para gente, grande prazer. Obrigado, Alexandre. Prazer. Acho que eu vou passar os recados aqui, Alexandre, o Marcelo, perdão. Daí você já começa, viu, meu amigo? Nós temos que ter bom senso aí com o seu horário, viu? Então, só primeiro, agradecer sempre. A gente tem a plataforma aqui, Marcelo, graças a alguns patrocínios aí. Nós temos a OMED, a Gênesis Med, e essa plataforma ela é mantida graças ao patrocínio deles para a Sobramid, né? E sempre a gente faz o convite para as pessoas entrarem na sociedade. A sociedade está ficando mais forte. As novidades aí é que temos iniciado um movimento de abrir as filiais em vários estados. Então, a sociedade está tendo um movimento diferente, várias participações de comissões. Então, a gente entende que é um momento bem interessante para estar mais ativo na sociedade. E, inclusive, um tema atual aí, que eu acho que vai ser um painwine recente aí, que a gente vai ter que colocar brevemente aí, que é inclusive essa parte de defesa profissional, essa briga aí com os convênios. Eu acho que é um tema interessante para nós brasileiros aqui, que a gente precisa pôr logo aqui no Painwine. As aulas estão todas gravadas, todas essas aulas, Marcelo, você, dos Painwines passados, tem vários colegas aí para você ficar à vontade de assistir, é um acesso gratuito. E no dia 27 de novembro, que é o próximo Painwine, provavelmente é o último do ano, vai ser o Dr. Felipe Merria, da Colômbia, que vai falar. Eu acredito que é aquela radiofrequência pulsada intracanal. Eu acho que é um Tomara. tema aí É, interessante aí. Também espero que seja esse tema aí. Eu gostaria. Você quer apresentar o Marcelo, ou Cissa? Você que fez a gentileza de convidá-lo. Claro, um prazer, uma alegria para a gente. Já tem um colega nosso aqui, já colocou até no chat. Vou até ler a mensagem dele. Doutor Marcelo é uma grande referência em radiologia e intervenção musculoesquelética. Parabéns à Sobramídia. Obrigado, doutor Marcelo. Será certamente uma excelente aula. Então, é uma referência na radiologia, uma referência na intervenção, uma formação internacional, foi, né, chefia diretoria, né, da USP durante anos, né? E aí foi convidado para sair do país, porque realmente não, né, para alargar e levar todo o conhecimento aí, então tá no Catar e aí abrilhantando, e aí às 2 da manhã ele está aqui com a gente, então agradecendo imensamente aí, e vamos fazer desse Pain and Wine um momento muito especial. Muito obrigada. Obrigado, Pode, obrigado. pode começar, viu, Marcelão? Só a última coisinha, meu amigo, é dizer para as pessoas que as perguntas são feitas via chat somente. Tá? Desculpa, Marcelo, pode passar aí a palavra. Imagina. Obrigado, obrigado, Cecília, pelas palavras. Obrigado sobre a MIT pelo convite aí. Falar aí do que a gente mais gosta de fazer, que é a infiltração de coluna, sempre é um prazer. Deixa eu começar a compartilhar aqui. Vocês me falam se estão vendo minha tela. Sim. Ótimo. Ok, então eu vou falar hoje de infiltrações de coluna, onde estamos. Antes eu vou mostrar um pouco onde que eu tô agora. A gente está aqui do outro lado do mundo, aqui no Oriente Médio. Vamos dar um close aqui. Para quem não sabe, o Catar, que é o país que eu tô, é esse pequeno país aqui, bem do lado da Arábia Saudita, ali
no Oriente Médio. O Catar, ele se desenvolveu muito devido ao gás natural e não ao petróleo. Isso aqui é uma foto do Catar em 1978. Ele está no meio do deserto e ele tinha basicamente essas algumas casas aqui e essas duas estruturas que, na verdade, eram é um hotel, o Sheraton, que eles construíram justamente porque começou essa questão de extrair petróleo e gás natural nessa época. Ele se desenvolveu um pouco mais tarde que os outros países do Oriente Médio por causa do gás, que tem uma extração mais difícil, precisa de mais tecnologia, então ele começou a se desenvolver na década de 80. Então, é um país que, em termos de desenvolvimento, é muito recente, tem 30 anos. E isso é a diferença hoje. Aqui é o mesmo hotel, o Sheraton, que ainda existe, tá? Comparando com o que era há mais de 30 anos atrás. O Catar, em Doha, é uma cidade extremamente vibrante, moderna, cheia de facilidades, bonita. Vale a pena uma visita. Hoje a gente tem aí com a Qatar Airways com voos servindo de hub para lugares no mundo inteiro. Então sempre vale a pena passar 1, 2 dias aqui para conhecer o Catar. Uma coisa que sempre me perguntam, mas e aí, você pode beber bebida alcoólica aí no Catar, tal, não sei o quê? Sim, podemos beber bebida alcoólica no Catar. O álcool não é vendido em restaurantes normais na rua. A gente precisa ter uma permissão para quem mora aqui para comprar álcool. É uma permissão dada pelo governo, você tem que provar que você não é muçulmano. E com essa permissão, você vai a 2 lojas do governo para comprar não só álcool, mas também porco, tá? Então, são proibidos no islamismo. E nessas 2 lojas a gente encontra de tudo, vinhos excelentes, cervejas, tem até a Brahma aqui para vender nessa loja. Então, aqui a gente consegue sim beber bebida alcoólica aqui no Catar com essa permissão. Então, a Cecília falou que eu teria que falar não só de filtração de coluna, mas de vinho. Então, vamos lá. O que eu vou falar de vinho morando no Catar? Eu escolhi aqui, então, falar um pouco dos vinhos da região, né? Vamos perguntar, nossa, no Oriente Médio tem vinho? Sim, tem vinho e vinho muito bom. Aqui do Líbano, tá? Que é ali do lado, faz divisa com Israel e com a Síria. Ele, para quem não sabe, pouca gente sabe, na verdade, que o Líbano produz vinho e que é um dos locais de produção de vinho mais antigos do mundo, mais de 7.000 anos antes de Cristo, é o primeiro local de produção de vinho do Oriente Médio. Aqui um mapinha do Líbano mostrando, tem muita região produtora de uva aqui e de vinho também. E hoje, apesar de todas as guerras na região, o Líbano tem uma produção anual muito grande, cerca de 12 milhões de garrafas de vinhos por ano, tá? Só para contar um pouco da história do vinho ali no Líbano, ele começou com os fenícios, que começaram a produzir vinho ali na região do Canaã, que é o Líbano atual, né? E os fenícios, além de difundir o alfabeto, eles são bem conhecidos aí historicamente por isso, eles eram grandes exportadores de vinho também. Pouca gente sabe, o Líbano foi o local onde se diz que Jesus transformou água em vinho. Ele foi convidado para um casamento na Galileia, que é hoje o sul do Líbano, e foi onde ele fez o primeiro milagre dele, que transformando água em vinho, tá?
E o vinho libanês é até citado na Bíblia com esse trecho de Oséias. Aqueles que vivem à sua sombra produzirão novamente grãos e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Então, isso está, inclusive, na Bíblia. No Império Romano, o Bacchus, que é o deus do vinho, em grego é o Dionísio, ele provavelmente se originou nos rituais de vinho de Canaã, ali do que é o atual Líbano. Inclusive, no Líbano, aqui, tem esse templo dedicado a Bacchus, tá? Ali no norte do Líbano, na região de Baalbek. Esses rituais lá do Líbano, que se começaram no Líbano, no Canaã, eles provavelmente foram esses rituais que deram origem às celebrações do Baqui, que é na Igreja Católica Ortodoxa na Grécia, ao Pessah do judaísmo e a Eucaristia no catolicismo, em que tem o vinho presente nessas celebrações. E depois o Líbano foi dominado pelo Império Otomano até começo de 1900, do século XX, e nesse período a produção de vinho caiu. Os otomanos permitiram apenas a produção de vinho por motivos religiosos para os cristãos, especificamente, por causa da Eucaristia, e inclusive uma outra curiosidade foi aí, nesse período, que se desenvolveu o araque, que é uma bebida com vinho, eles colocam um pouco de anis também. Eu, pessoalmente, não gosto muito, mas foi só como curiosidade aí que se desenvolveu o araque. Atualmente, a produção de vinho no Líbano, a grande influência francesa, o Líbano também é uma colônia, ex-colônia francesa. Essa produção sempre é afetada pelas inúmeras guerras civis, guerras com os países vizinhos, especialmente Israel, mas apesar disso, eles mantêm essa produção muito grande. As uvas nativas do Líbano são essas duas, Obaidé e Merwa. Elas são uvas que foram transplantadas na Europa e dizem que foram elas que deram origem ao Chardonnay e ao Semillon. Tá? São uvas de vinho branco. As uvas principais do vinho tinto são as vindas da Europa, o Cabernet Sauvignon e o Merlot. A área de produção principal de uvas é essa região no leste do Líbano, o Bekaa Valley, na verdade, é toda essa região de norte a sul aqui, e os principais produtores são os chateaus Kefraya, Mussar e Ksara, tá? E essas são as regiões produtoras de vinho. A principal é essa aqui em cor salmão, que é a região do Vale do Bekaa. Inclusive aqui é onde tem aquele templo de Bacchus, aqui em Baalbek, no norte do Líbano. Tá? A produção de vinho, de uvas no Líbano é principalmente por causa do clima, é um clima mediterrâneo e de altitude, em torno de 1.000 a 1.800 metros de altitude. E eu tive a oportunidade aqui no Catar de experimentar esses vinhos. Na verdade, eu conhecia os vinhos libaneses aqui, eu não conhecia no Brasil. Esses são esses dois são do Chateau Mussar, o Levantine e o Gaston Rochard. Eles são vinhos mais leves, frutados, parece até um Beaujolais, mas são muito bons, bem equilibrados. Esses outros dois, do Chateau Kefraya e do Ksara, o Comte de M e o Souverain, são vinhos mais fortes, bem com muito tanino, muito bons também, muito equilibrados também. E eu gosto muito. Esses são os meus preferidos aqui que eu já provei. Na verdade, foram esses que eu provei do Líbano. Eu gostei de todos, cada um com uma característica diferente. Então, vamos voltar para o Catar, tá? Aqui, onde que eu tô, como acho que vocês sabem, o Catar sediou a última Copa do Mundo
de futebol, que a gente teve a Argentina campeã e o Messi coroado ali, com uma atuação brilhante. Esse aqui é o Emir, é o rei aqui do Catar, o Sheikh Tamim, e aqui o Infantino, que o Infantino, inclusive, ele mora no Catar. A residência dele é no Catar, que é o presidente da FIFA. Só uma curiosidade, na FIFA, na Copa do Mundo, o nosso hospital foi o responsável pelo atendimento de todos os times. A gente teve, de todos os exames, entre aspas, radiológicos que a gente fez, 7% foram intervencionistas, todos guiados por ultrassom, exceto um pela tomografia. O da tomografia foi justamente uma infiltração de coluna. O jogador teve uma hérnia aguda cervical, era um jogador importante de um time, obviamente eu não posso falar qual jogador, qual time era, e a gente chegou a fazer uma infiltração da coluna cervical desse jogador, e 4 dias depois ele chegou a jogar 60 minutos num jogo importante. Infelizmente o time dele perdeu, mas ele jogou ali ainda na Copa do Mundo. Só curiosidade aí do nosso trabalho aqui. Então, eu trabalho atualmente nesse hospital chamado Aspetar. Ele é um hospital de ortopedia e medicina esportiva. Ele é localizado num complexo esportivo aqui no Catar. É um complexo esportivo que tem centros de formação de atletas. Praticamente todas as seleções do Catar, eles são formadas aqui. Tem um parque, tem até inclusive um dos estádios da Copa do Mundo aqui nesse complexo, e aqui é o nosso hospital bem do lado. Então a gente tem todo o nosso laboratório, são todos esses atletas do Catar e atletas internacionais que vêm aqui passar com a gente, tá? Esse é o nosso hospital. Então vamos lá, vamos começar aí com o nosso tema, filtração de coluna, onde estamos? Eu já vou começar falando o que a gente usa aqui para infiltração. Então, corticoide, a gente tem, vocês sabem, a gente tem vários tipos de corticoides, os solúveis e os pouco solúveis, né? A solubilidade do corticoide depende do tamanho da partícula. Então, os mais solúveis ou muito solúveis são aqueles com partículas menores, como aqui a dexametasona e um pouco menos a beta-metasona. E os não ou pouco solúveis são a metilprednisolona e a triamcinolona, que tem mais de 500 micras. Só para vocês terem uma ideia, o tamanho máximo de uma hemácia é 10 micras. Essas partículas são bem maiores que uma hemácia. Esses vídeos que eu peguei desse artigo da JNR são bem interessantes, que eles mostram as partículas de corticoide. Aqui a metilprednisolona, ao tamanho da partícula, mais de 500 micras. Aqui a triamcinolona, a mesma coisa, mais de 500 micras. E aqui no canto superior direito a gente tem a dexametasona, que é aquela solúvel. Repare que a gente quase não vê as partículas de tão pequenas que elas são. Então, isso é muito importante a gente entender, porque os não particulados, os solúveis, principalmente ali o decadron, a dexametasona, eles não formam uma suspensão microcristalina, então eles não embolizam. Já os não solúveis ou pouco solúveis, eles formam essas suspensões, podem embolizar e podem provocar infartos. Então, por que a gente usa os não solúveis? Já que pode ter esse problema de embolização, porque eles precisam de uma hidrólise para liberar o princípio ativo, então eles duram mais que o solúvel. Então eles têm uma ação mais duradoura. Essa é a grande vantagem de utilizar os não solúveis. Eles têm alguns estudos comparando a eficácia dos solúveis com os não solúveis. Eles têm uma eficácia, os solúveis têm uma eficácia semelhante àqueles maiores, os não solúveis, quanto a melhorar da dor no curto prazo, em 1 e 2 meses. Tá? Já tem outro estudo que mostram que
que eles também têm resultados semelhantes ao melhor da dor em até 6 meses, mas é necessário mais injeções de dexametasona dos solúveis para se obter os mesmos resultados que os não solúveis, tá bom? Então, isso é o que a gente tem aí na literatura. Os anestésicos, o uso de anestésicos, eles podem provocar efeitos adversos, tanto cardiovasculares quanto no sistema nervoso central, se injetado intravenoso. Eles podem também provocar condrólise, isso na coluna não tem muito problema, porque não tem muita cartilagem ali, isso é mais questão de articulação. E o uso de anestésico de longa duração, a gente sabe que junto com o corticoide, ele provoca um alívio mais duradouro da dor. Esses são os anestésicos que a gente mais usa, tá? Aqui, a potência deles e a duração da ação, a potência está muito ligada a essa duração da ação aqui. Eles, se administrar junto com os corticoides antes de infiltração de coluna, foi mostrado que eles têm uma ação mais potente, uma ação mais duradoura. A gente costuma administrar de 20 a 40, às vezes até 80 miligramas, tá? A dose máxima recomendada aqui de lido, 10 ml de lido 2%, ou 20 de 1%, e a BUP 25 ml, o 0,5%, tá bom? O corticoide, as recomendações que existem na literatura, o corticoide em infiltrações transforaminais e epidurais, utilizar os solúveis, a dexametasona principalmente, né? E nas infiltrações facetárias, pode-se utilizar os não solúveis, especialmente a triancinolona. E o anestésico, utilizar os de longa duração, especialmente a BUP, junto com o corticoide em todas as infiltrações, foraminais, epidurais e facetárias. Tá? O que a gente tem para infiltrar na coluna? Então, a gente tem os forames de conjugação, o espaço epidural e as articulações interapofisárias. Quando injetar, obviamente, na falha do tratamento conservador, seja medicamentoso, seja fisioterápico. Qual o objetivo? Tratar a dor que resulta de um conflito radicular, de uma estenose de canal, de uma compressão por cisto sinovial e até de artrose facetária. No caso do conflito radicular, a gente pode fazer infiltração foraminal ou epidural. A mesma coisa na estenose de canal, a infiltração epidural. Compressão por cisto sinovial, pode fazer infiltração direta do cisto ou a infiltração facetária também. Para artrose facetária, a infiltração facetária é indicada. No conflito radicular, a gente tem dor que é induzida por fenômeno mecânico, a compressão direta do disco ali no nervo, tá? Que é responsável por 40% da dor, tá? Pode ser a hérnia comprimindo o nervo, pode ser o cisto facetário, pode ser a estenose de canal, pode ser um osteófito, uma fibrose pós-cirúrgica, só que ele é responsável por apenas 40% da dor. Os fenômenos inflamatórios que ocorrem junto na compressão radicular, eles são responsáveis por maior parte da dor na fase aguda e subaguda da compressão radicular, e é aí que a infiltração foraminal ou epidural tem seu papel, tá? Não é para compressão mecânica, e sim por essa compressão, por esses fenômenos inflamatórios que ocorrem. Na estenose de canal, que é aquele quadro clínico clássico que vocês conhecem de claudicação neurogênica, quando o paciente anda, quando ele fica em pé, quando ele estende o quadril, cuja etiologia é multifatorial, o paciente tem artrose, tem hipertrofia de ligamentos, abalamento discal, osteófitos, cistos sinoviais, tudo isso levando à estenose. E as infiltrações facetárias, que ocorrem por degenerações das articulações interapofisárias, também a gente tem aqui o mecanismo anti-inflamatório, o mecanismo inflamatório e mecânico, tá? E são pacientes que geralmente apresentam com lombalgia, podendo ou não se irradiar, mas o principal sintoma é a lombalgia nesses pacientes.
E como que a gente pode guiar essas infiltrações? Tá? A gente pode fazer com fluoroscopia, que é o primeiro método de escolha, o mais utilizado. As vantagens são a disponibilidade, o controle em tempo real. As desvantagens são a precisão mediana quando comparada com a tomografia e não visibilização de estruturas nobres e, obviamente, a radiação. A ressonância, no momento, é anedótica, a utilização da ressonância para guiar as infiltrações de coluna. Isso é feito, principalmente nos países dos Estados Unidos, principalmente. A grande vantagem é a não utilização de radiação. Desvantagem, ela tem uma menor resolução espacial, comparado com a toma e até com a fluoroscopia, e, obviamente, a menor disponibilidade. A tomografia, que é um ótimo método, é o meu preferido. Eu tenho tomógrafos dedicados para intervenção. Ele permite controle de todas as etapas, praticamente em tempo real. A gente tem a fluoroscopia da tomografia também, desde a posição da agulha até a progressão dela, posicionamento e a difusão do contraste antes da injeção da medicação. A gente consegue evitar um mau posicionamento, eu vou mostrar alguns casos. Ela tem uma melhor resolução espacial quando comparada com a fluoroscopia. As infiltrações guiadas por TC, em termos de aprendizado, são muito reprodutíveis. É muito fácil ensinar para o residente infiltrar pela tomografia, tá? E a desvantagem é a disponibilidade é bem menos disponível, o custo, né, bem mais caro, e você liberar um aparelho de tomografia para intervenção é um pouco mais complicado, aí dependendo onde você trabalha, e obviamente a radiação. Controlando a radiação, a gente consegue ter menos radiação quando comparada com a fluoroscopia hoje na tomografia, tá bom? Agulhas. Eu gosto de utilizar essa agulha Quink, que é a agulha mais utilizada, essa que tem aquele bisel mais afiado. Eu utilizo ou a de 22 ou a de 25 gauge. A de 25 eu utilizo muito na cervical, tá? E tem essa outra, que é a Tuori, que ela tem esse orifício perpendicular ao maior eixo para introduzir o catéter. Então, é utilizado aqui também para essas infiltrações com catéter aqui na coluna. Os anestesistas usam bastante essa. A injeção epidural, a técnica clássica não guiada por perda da resistência da agulha, que é a que todos os anestesistas usam para as injeções epidurais. Tem na literatura uma porcentagem de 40% de posicionamento incorreto e 5% de injeção intratecal. A injeção guiada permite acertar precisamente o alvo dentro das melhores condições. Então, aqui um exemplo, o gráfico aí da injeção epidural por perda da resistência. Então, aqui na injeção epidural, a gente tem, vamos dar um close aqui só para mostrar a anatomia, a gente tem o espaço epidural em volta do saco dural ali, em volta da dura mater, o espaço subdural, e na tomografia o que a gente vai mirar é aquele triângulo posterior que é a gordura epidural. É ali que a gente vai mirar para colocar a agulha, tá? E injetar injetar o contraste primeiro para ver essa dispersão epidural dos dois lados ali do saco dural. Aqui no esquema, o que a gente pretende com a infiltração epidural. Quando a gente faz essa infiltração pela tomografia, a gente pode ver que na primeira injeção do contraste não tem dispersão para o outro lado contralateral. Isso é um problema conhecido dos anestesistas, quando a injeção pega de um lado só, por causa de bandas fibrosas ali no espaço epidural, que podem, eles falam que é o espaço epidural fechado, né? E com isso, a gente consegue corrigir, é só reposicionar um pouco a agulha na tomografia, bem fácil. Então, a gente introduz um pouco mais, às vezes volta, introduz, para ter a dispersão. O ideal é ter a dispersão ali completa em volta do saco dural. Isso na tomografia, a gente tem essa precisão muito grande, tá bom?
Muito importante diferenciar o padrão de dispersão epidural do subdural. Repare aqui no epidural, é aquele aspecto triangular, do subdural, é aquele aspecto mais em volta ali mesmo da pia mater, é um aspecto mais redondo, não tem aquele aspecto triangular. Então, é muito importante, antes de injetar a medicação, fazer essa diferenciação ali na tomografia, e isso a tomo permite essa diferenciação, tá? Então, ali o subdural, a infiltração subdural. Na tomografia, a gente consegue ver a má posição da infiltração, né? Se está intratecal, então a gente sempre injeta o contraste. Essa injeção intratecal pode ocorrer até mesmo quando a gente guia por tomografia, principalmente em pacientes operados que têm muita aderência, e aí a gente só puxa um pouquinho a agulha e injeta ali epidural. Então, a tomo permite esse controle. Às vezes, a injeção ocorre direto na bainha neural, não bainha sinovial, desculpa, com a radiculografia. Então, novamente, a gente puxa um pouco a agulha e injeta de novo a epidural. Infiltração foraminal a gente pode fazer em toda a coluna, cada vez mais comum a cervical. Na nossa opinião, mais seguro guiar pela tomografia, mas quem tem experiência por fluoroscopia faz isso facilmente também. A torácica é menos comum, porque as hérnias são menos comuns na torácicas. É um local que eu acho que é mais seguro guiar pela tomografia por causa da artéria de Dankiewicz. E na lombar, disparado, mais comum. Aí, acho que os dois, tanto a fluoroscopia quanto a tomografia, são bem seguros e fáceis de injetar. A indicação da infiltração, o paciente ideal da infiltração foraminal é aquele que tem uma radiculologia com compressão comprovada por imagem, seja uma hérnia, seja um osteófito, fibrose ou cisto. Se o paciente tem déficit neurológico, é discutível a indicação da infiltração. Alguns preferem já operar direto, alguns querem, pedem para a gente tentar uma infiltração antes da cirurgia, como uma opção aí. E lembrar que a hernia extrusa imigrada não é contraindicação para infiltração, tem ainda em alguns lugares tem esse mito aí. Nessas hérnias, muitas delas têm uma melhora com a infiltração. A agulha, então, é aquela agulha fina, 22 gauge, a gente modifica a direção da agulha ali nas infiltrações foraminais, epidurais, aqueles pequenos espaços interlaminares. Geralmente eu gosto de utilizar os dois dedos aí para curvar a agulha e mudar a direção da agulha, e eu vou, no começo, injetando anestésico local para evitar diminuir um pouco a dor do paciente. Então, no momento da injeção, a posição, eu vou falar um pouco mais tarde da agulha, então a agulha está aqui posicionada bem aqui na saída do forame, junto aqui onde a apófise faz essa curvinha, então aqui é o ponto ideal. Quando a gente injeta, o paciente tem uma dor muito grande, que é a pressão do líquido sobre a raiz nervosa inflamada. Nas primeiras 24 horas, que tem esse aumento desses fenômenos inflamatórios, devido à reação dos microcristais ali, do corticoide, aí está o interesse do uso dos anestésicos de longa duração, principalmente a BUP. E de 1 a 5 dias, a dor volta, acaba a ação do anestésico e o corticoide ainda não atingiu o pico de ação dele, tá? Que ocorre depois de 5 a 7 dias em geral, tá bom? Na coluna cervical, o posicionamento aqui pode ser epidural posterior. Eu prefiro fazer o foraminal, tá? Eu prefiro, é uma opção pessoal, mas o epidural posterior também é possível na cervical, tá? Aqui só para mostrar a anatomia, aqui tem o gânglio sensitivo dorsal e aqui a artéria segmentar espinal passando posteriormente, e anteriormente a gente tem aqui a artéria vertebral. Então a gente vai posterior aqui no forame de conjugação, eu vou mostrar ali. Então os perigos são punção da artéria vertebral, da artéria radicular, que é anterior aqui, tá? É um ramo aqui da vertebral, e da artéria segmentar, que vem posteriormente ali, tá? Então aqui só mostrando também a anatomia
nervosa e vascular ali do forame de conjugação cervical, tá bom? Então, eu prefiro essa via anterolateral, tá? Posteriormente ao feixe júgulo-carotídeo, a gente consegue ver facilmente na tomografia. E eu posiciono a agulha aqui na saída do forame de conjugação, bem aqui. Posteriormente, injeto o contraste para ver se não tem uma difusão vascular e ver se tem aquela difusão epidural. Aqui você vê que foi em volta da raiz, a raiz está aqui e foi ali posteriormente epidural. Então, esse é o que a gente espera. Um outro caso, mostrando ali a via anterolateral, posteriormente ali bem junto à apófise, né, longe da vertebral, a gente vê a vertebral aqui, injeta o contraste, vê a difusão aqui, ó, repare a difusão epidural do contraste aqui, tá bom? E aí a gente injeta a medicação. Tem essa outra via posterolateral, tá? A gente vai posteriormente, isso é utilizado mais na coluna cervical baixa, torácica, tá? A gente às vezes precisa curvar a agulha para conseguir posicionar ela bem junto à extremidade da massa lateral articular. E tem uma outra via posterolateral, que é uma que não é injetada no forame. A extremidade da agulha é no pedículo, tá? E depois a gente gira a agulha, o bisel, aquela parte do bisel, para o forame de conjugação em questão. Então, geralmente a gente usa, se a gente vai injetar em C5, C6, a gente posiciona em C5, tá? E direciona para baixo para C6. Então, injeta na parte superior do forame. Repare aqui que tem uma difusão epidural quando a gente faz essa via. Uma via também boa, segura. Eu prefiro aquela anterolateral, mas é essa outra via que a gente pode fazer. E tem também descrito a injeção direta pela faceta, indireta pela faceta. Então, infiltra a faceta articular, a medicação extravasa para a epidural. Tem alguns estudos mostrando essa via aqui com bons resultados da melhora da dor, tá bom? Então, essa é uma opção. Repare aqui, então a gente injeta o contraste, ele extravasa a epidural, repara aqui o extravasamento epidural dele, e aí injeta a medicação. Essa é outra possibilidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a infiltração da artéria vertebral. Na literatura, tem 8 casos descritos de acidente isquêmico medular ou cerebral com infiltrações cervicais, todos eles com fluoroscopia, nenhum deles com tomografia, tá bom? Na tomografia é bem seguro a infiltração direta, apesar de que é descrito o vasoespasmo também. Então, se injeta no forame, pode ter um vasoespasmo da vertebral e provocar algum problema. Isso, na teoria, na literatura não tem nenhum caso descrito com a tomografia, e na nossa experiência também a gente nunca teve nenhum problema em relação a isso. A injeção, a gente tem que tomar cuidado com a injeção na cápsula posterior. Então, quando a gente vai naquela via anterolateral, a gente pode injetar na cápsula e não ir para o espaço epidural. Então, a gente só precisa reposicionar a agulha, tá? Não tem nenhum problema em injetar na cápsula. A única questão é que a eficácia da infiltração vai ser menor, tá? Então, a gente aqui, você repare que ele vai na cápsula, vai até para o outro lado, para outra articulação. Ele não está epidural, então aqui a eficácia vai ser menor se a gente não reposicionar a agulha, tá? Na torácica é menos comum, eu acho que é subutilizado, tá? Tem muitos pacientes que têm aquelas dores intercostais, o pseudozóster, que na verdade são hérnias torácicas, isso a gente vê. Não é muito frequente, mas a gente vê, tá? E a infiltração é super tranquila também pela tomografia, coloca a agulha na massa lateral e injeta aqui a epidural. Bom. As complicações na torácica, a principal aqui é a punção da artéria de Adamkiewicz. A gente pode também posicionar as artérias medulares, se não tomar cuidado a medula, e pneumotórax, separa a proximidade aqui do pulmão com a região. Então, por isso que eu acho que a tomografia aqui é bem mais seguro do que a fluoroscopia também na torácica, evitando esses problemas. E aqui a infiltração epidural da torácica. Então, a artéria de Adamkiewicz, ela tem essa relação aqui com a medula espinhal, ele é um ramo da artéria intercostal e ele tem uma posição mais ventral aqui em relação ao gânglio dorsal, tá?
A infiltração na coluna lombar, o nosso objetivo não é colocar a agulha mais lateral, assim, nem colocar a agulha bem junto à massa lateral, tá? Para evitar a punção da artéria segmentar aqui. Então, essa é a posição preferida. Então, essa obliquidade, a gente consegue evitar a punção de artéria fazendo isso. Então, a posição da extremidade distal da agulha é aqui, onde faz a curvinha da massa óssea lateral, tá bom? Então, aqui é a infiltração mostrando, às vezes a gente precisa fazer uma curva, principalmente L5, S1 ali, para conseguir posicionar a agulha, evitar aqui o, o, o ilíaco, tá? Ou a apófise transversa. E aqui a difusão epidural, é isso que a gente sempre mira, essa difusão, tanto na fluoroscopia quanto na tomografia, tá? Novamente, quando tem essa passagem epidural, não só a foraminal tem a epidural, existe uma eficácia maior aí, também já foi mostrado na literatura. Evitar malposições, aqui é a punção do disco intervertebral, então é só puxar um pouco para trás a agulha, alguns milímetros, e aí a gente tem a dispersão epidural, tá? E, novamente, associação com anestésico, tá? Desculpa, com infiltração epidural, foraminal mais epidural ao mesmo tempo, tem melhores resultados a médio prazo. Então, na maioria dos casos de infiltração foraminal lombar, a gente faz junto com a infiltração epidural. Então, na verdade, o que eu faço, eu infiltro foraminal, se não tem aquela dispersão epidural, aí eu vou direto interlaminar ali para fazer a infiltração epidural. Tá bom? A artéria de Jankiewicz, então, novamente, ela se localiza na parte mais superolateral do forame, 80% é do lado esquerdo, entre T9 e L1. Então, na prática, ali no dia a dia, o que a gente costuma fazer é evitar a parte superior do forame de conjugação. Vai do terço médio para baixo ali do forame de conjugação. Tá bom? E as facetárias, por artropatias interapofisárias, a gente vai fazer naqueles pacientes que têm uma lombalgia por uma artrose interapofisária. A ressonância ajuda, geralmente aquelas ressonâncias com muito edema na articulação ali, geralmente respondem mais à infiltração. Aqui os dermatomos de dor, se é de L3, L4 e L5, tá? E o alvo na radioscopia é o recesso articular inferior, no oblíquo ali, e na tomografia é na interlinha articular, super tranquilo também, tanto a fluoroscopia quanto a tomografia. Se o paciente tem muita artrose, é um pouco mais difícil de fazer na escopia, e aí a tomografia ajuda bastante, às vezes a gente tem até que fazer um acesso contralateral, achar o espaço para entrar nessa articulação. O osteófito ele não deixava que entrar por esse lado, então a gente só vem do outro lado, acha o espaço, tem vezes que a gente tem que até furar um pouquinho o osteófito com agulha para entrar ali na articulação, tá bom? E o cisto sinovial, então a via mais utilizada é pela articulação, então injeta o contraste, repare que tem o preenchimento do cisto, e a gente injeta até estourar o cisto e a dispersão epidural aqui da medicação, tá? A gente pode fazer infiltração direta do cisto, então aqui a gente injeta na articulação o contraste para preencher o cisto, aí a gente consegue ver o cisto na tomografia e a gente injeta direto no cisto. Isso é muito mais fácil de fazer na tomografia do que na fluoroscopia, tá bom? De C1-C2, transição crânio-cervical, ali na massa lateral de C1-C2, também tem uma resposta excelente à infiltração. Aqui tinha uma artrose dessa massa lateral, a gente geralmente faz essa via posterior, fugindo da vertebral. A vertebral ela fica mais ou menos aqui, tá? Acha aquela articulação e injeta o contraste. Então, o cuidado que a gente tem que ter é com a vertebral, aqui, ó, essa é a vertebral, tá? No exame contrastado. Então, e aqui está a articulação. Então, a gente tem que evitar indo um pouco mais medial a relação
a artéria vertebral. Só conhecer um pouco a anatomia, repare a vertebral aqui, e essa é a nossa mira. Então, aqui a gente vem nesse pequeno espaço. Tomografia, acho que pela escopia é impossível fazer essa infiltração com segurança, tá? E aqui o aspecto da infiltração, C1, C2, aqui o odontoide, massa lateral de C1, massa lateral de C2, e aqui a infiltração atlantoaxial. Aqui também no outro plano, só o controle. E os resultados da infiltração, ele serve como valor preditivo da resposta cirúrgica. Então, geralmente, se responde à infiltração e precisar operar mais à frente, ele vai responder à cirurgia também, tá? Alguns estudos mostram que as infiltrações foraminais, tanto lombar quanto cervical, têm um ótimo resultado a curto e médio prazo, até 6 meses, e um resultado mediano a longo prazo, acima de 6 meses. Tá? As nossas evidências, as infiltrações são mais eficazes no nível cervical, em relação ao lombar, elas respondem super bem na coluna cervical. A infiltração conjunta do forame com o espaço epidural é mais eficaz que o forame isoladamente, considerando a mesma dose de corticoide. E a ingestão de anestésico de longa duração, a BUP, principalmente com corticoide, provoca um alívio mais rápido nos pacientes e menos queixas pós-infiltração. E as infiltrações facetárias, ela tem uma eficácia longa, média de 1 ano, tá? Nas infiltrações facetárias cervicais e atlantoaxiais, existe uma melhora, eu digo, espetacular da dor da mobilidade. O paciente melhora muito, muito quando tem algum problema nas facetas cervicais e até na região atlantoaxial. Acho que a infiltração é muito eficaz ali. Tá? Futuro da infiltração são métodos de guiagem que permitem acessar toda a coluna. Talvez até o ultrassom aí pode servir como um método para guiar as infiltrações. Eu não uso ultrassom, mas é possível utilizar o ultrassom também para guiar. Um pequeno problema que ainda tem hoje com a fluoroscopia, principalmente, e a tomografia, óbvio, é a radiação. Isso é um problema que não só, principalmente para nós, os médicos que fazem os procedimentos, né? E as infiltrações por ressonância, na verdade, são mais anedóticas do que pragmáticas, tá? Então, eu não vejo num curto e médio prazo o uso de ressonância aí clinicamente para infiltrar a coluna, tá? E os avanços próximos são em relação mais aos produtos de injeção. A gente tem os anti-TNFs aí, que são potentes anti-inflamatórios e tem autor já considerando injeção percutânea com esses anti-TNFs. Obviamente, isso é o futuro. Não tem estudos aí mostrando a segurança e a eficácia dos anti-TNFs para isso, tá bom? Bem, era isso que eu queria falar. Agradeço aí a atenção de todos. Foi uma honra aqui falar para vocês e obrigado. Parabéns, Marcelo. Muito boa apresentação. Bem completa aí, né? Deixa eu tentar ver, eu não estou tentando encontrar o pessoal da mesa aqui. Eu queria perguntar, até vou fazer uma pergunta, tá liberado, André? O som, o André, até Diga lá. recentemente foi colocado aí sobre a cristalização do anestésio local, e você até colocou um artigo lá no grupo lá nosso, lá do FIP lá. E parece que vem ressuscitar um pouco a BUP, né? Porque todos tendem a cristalizar. A ROP mais, mas a Lido também, um pouco de todos que seriam um pouco menos alcalino a BUP ali, que teria menos esse efeito aí. Que você tem alguma coisa a mais para falar aí? E até mesmo o Marcelo, se tem alguma informação a mais para a gente, que é um dado importante. Eu acho que a gente tem que repensar as associações do anestésico com o corticoide, mesmo o não particulado. O que eu percebo que tem na literatura e é congruente com a prática clínica, né? Primeiro, Marcelo, obrigado aí pela palestra e pelo adiantar da hora aí no Catar.
é muito interessante diluir o anestésico no momento da injeção. Isso é muito importante, né? Então, quando você dilui o anestésico e deixa aquilo ali na mesa enquanto você faz o procedimento, aquilo ajuda a cristalizar e tem dado na literatura a respeito disso. Agora, com relação à Dexa, que pode cristalizar com a ropivacaína, e você consegue ver isso a olho nu, né? Depende muito do tempo de diluição e da concentração. Então, não tenho visto cristalização com roupa em baixa concentração e quando você dilui rapidamente. Na verdade, em roupa em baixa concentração, você pode deixar ali bastante tempo que ela não cristaliza, pelo menos a olho nu. Mas quando você dilui roupa 0,75, 1% com Dexa, você vê de fato na seringa ali bem tranquilo, bem tranquilo. Então, é uma questão de quebra de paradigma mesmo, né? Então, nem sempre essa diluição é segura a depender do momento que você dilui e da concentração que você utiliza. Você tem visto alguma coisa assim, Marcelo, também? Eu utilizo basicamente a BUP, mais de 90%. Eu não tenho visto, eu também diluo, acho que isso que o André falou é importante de fazer essa diluição antes ali na mesa. Eu não tenho visto esse problema aí da cristalização. Parece que a BUP teria a menor chance de cristalizar, mas é tudo que o André falou. Às vezes nem sempre o que está sendo publicado é exatamente o que você está vendo, né? É, é, enfim. E, o Mil, quer perguntar alguma coisa aí, meu amigo? Não, sobre esse assunto, eu queria falar uma coisa também. Que é o seguinte: primeiro agradecer ao Marcelo, que foi uma aula brilhante. Essa questão da exposição sobre os vinhos lá da região, achei fantástico, Marcelo, porque, não, assim, foi uma aula de história e eu achei muito legal a sua colocação sobre os vinhos, fantástico. E eu também só tive contato agora recente, né, um pouco tempo até, foi o Zé Luiz que me apresentou, foi um lugar que a gente foi comer um bacalhau aqui, e eu tive o prazer de tomar uns vinhos ali da região das Colinas de Golã, e eu fiquei impressionado com a qualidade do vinho, realmente. Até falei com o Zé, falei, Zé, olha, que vinho fantástico e tal. Já até fui lá novamente, tomei o vinho novamente, tanto que eu gostei. E, mas, assim, em relação a essa questão da lidocaína com a BUP e a ROP, assim, eu uso apenas lidocaína. E eu vou explicar por quê. Porque, no meu entender, assim, a questão da cronicidade da doença, né, do tempo da doença, com o tempo de ação do fármaco, ele é incongruente. Então, um doente que tem anos de uma patologia, né, e que eu estou fazendo um procedimento que vai durar, em termos de ação clínica, horas a mais, horas a menos. Então, assim, não vejo nenhum benefício em usar ROP ou BUP, eu só uso Lido. E por quê? Basicamente, não é por causa do tempo de ação, mas por causa dos outros efeitos imunológicos da lidocaína, né? A lidocaína tem efeitos imunológicos que vão muito além dos efeitos anestésicos, né? Isso está comprovado também e tal. Então, eu tenho um efeito imediato da ação do fármaco como anestésico, até como um bloqueio teste, por exemplo, e ao mesmo tempo em que eu tenho uma deposição de um anestésico sobre um local, como você falou muito bem, que está inflamado, a gente sabe, isso está claro na literatura, que não é o tamanho da hérnia que importa, mas sim a capacidade dela em inflamar o tecido, né? É a inflamação que é o maior participante, né? Contribuidor para a dor. Então, os efeitos anti-inflamatórios da lidocaína, eles suplantam os efeitos anestésicos, né? E, então, eu só uso lidocaína pela segurança, né? Pela segurança que o fármaco me dá, por essa questão da diluição que vocês colocaram, o tamanho da partícula, muito bem e tudo, e também pelos efeitos imunológicos. Então, eu não vejo vantagem em modificar o anestésico para bupivacaína ou para ropivacaína, sendo que, comprovadamente, a bup e a ROP não têm essas ações que a lidocaína tem, né? Então, na dor crônica, eu só uso lidocaína exatamente por causa disso, em todas as situações, né? Eu só uso lidocaína. O que eu concordo com você, Mil, a gente fala sempre isso, né? Porque até
Na verdade, Marcelo, o médico de dor brasileiro aqui, lógico que tem um paciente agudo, que nem você mostrou lá, acabou de extruir uma hérnia, tal, mas um paciente Sim. crônico, a lidocaína foi o anestésico mais estudado no mundo. Então, ele tem ações em outros receptores, estabiliza a membrana de uma maneira diferente. E a vantagem para nós, eu não sei se é a realidade sua, Marcelo, mas a gente vê também, completando o que o Mil falou, que o diagnóstico ele é mais, o tempo de iniciação é mais rápido. Então a gente fala assim, deu certo, ou não deu certo. A BUP tem ela tempo de latência lá de 20 minutos, até 20 minutos para você fazer e ver o que aconteceu. E segundo, é, a gente não vai mudar se o paciente ficar 6 horas, né, Mil? Ficar 6 horas É. melhor da dor pelo anestésico local ou ficar 3, 4 horas com a lidocaína e a bup. Então, na verdade, se por acaso a dor retornar, nós vamos ter uma ação diferente em cima disso. Então, é uma coisa que a maioria dos colegas que trabalham com dor acabam tendo esse lado mesmo na lidocaína, né? Eu acho que até uma curiosidade, perguntar aqui na mesa aqui para a Cecília, para o André, qual a solução se vocês usam. Eu às vezes coloco ROP, mas a maioria das vezes eu coloco lidocaína igual o Mil falou também. O que vocês Eu não usam uso aí, pessoal? lidocaína, mas eu acho que eu uso ropivacaína, mas eu acho que o raciocínio do Mil faz sentido, sim. E qual a concentração que você usa, Mil, por exemplo, para um bloqueio transforaminal de lido? 0,2. Normalmente 0,2? 0,2. É o que o Marcelo falou muito bem ali. Eu coloco ali 20, 40, até 60 miligramas de lidocaína, né? Por exemplo, se for uma 2%, eu posso colocar aí 1 ml, né, de lidocaína e diluo para 5, por exemplo. Não, desculpa, 1 ml para dar 2% daria 1 para 10, né? Então, eu colocaria aí 20, 40, 60 miligramas no máximo, sabe? No máximo de lidocaína. Para tentar evitar aí, porque a gente sabe Cício, que o. fala um pouquinho o que você faz aí para nós. Depende muito também, mas eu uso bastante roupa. Não sei se é também a pegada muito anestésica, mas eu boto mais diluída também. Então, depende. Eu faço mais concentrado se eu vou fazer um bloqueio teste pela demora, às vezes, de autorizar, né, o procedimento de radiofrequência. Então, às vezes eu faço um paciente que é mais velhinho, mais debilitado, aí às vezes fica uma analgesia maior. Então, porque aqui a gente às vezes tem uma dificuldade grande de fazer o segundo procedimento, né? Radiofrequência, não sei como, por exemplo, para vocês. E aí no forame, aí depende também. Aí basicamente, se eu for colocar corticoide, aí já posso fazer com a lido também. Não tem. Eu uso os dois. Eu uso os dois. O E Era, Marcelo, eu não vejo, uma coisa. eu não vejo diferença no tempo de ação, não, viu? Assim, é, para lidocaína, eu não vejo, não. Assim, eu colocar lidocaína, bup ou ROP, para mim, o tempo de ação é o mesmo. Assim, você colocou no paciente, algumas horas depois ele está bem, no dia seguinte ele chega lá e ele vai estar com dor do mesmo jeito. aí vai depender, né? Depende Não, do porque que ele vai estar, porque normalmente, né, normalmente você faz uma infiltração foraminal numa hérnia, por exemplo, uma hérnia extrusa, né, o paciente tem um alívio imediato pelo anestésico, e aí o corticoide tem um pico de ação que vai ser um pouco mais tardio, né, a partir do segundo dia. Então, no dia seguinte, ele está com dor do mesmo jeito. Então, Aí assim, depende de cada doente e do que você fez o bloqueio, é, né? normalmente, eu até explico isso muito para os meus pacientes, assim, olha, amanhã você vai estar com dor aí, não me liga não, pelo amor de Deus. Eu posso fazer outra pergunta? Eles obedecem ou não? Não, Fala, não fala adianta. assim, fala assim, Tá de assunto. fala assim. Rapidinho para o Marcelo poder dormir, que eu tô com um pouco de vergonha. Coitado, nossa. Olha só, porque ele está inserido num contexto de medicina esportiva. E aí eu fiquei com muita curiosidade, porque assim, dependendo, tem essa questão do corticoide, de não liberar para atleta. E eu queria saber, de tudo que você tem feito, a experiência com PRP, PRF, Isso que eu ia PMA, perguntar também. porque Eu queria perguntar, se exatamente isso. rapidinho, Boa. desculpa. Não, fica tranquilo.
Então, faz 2 anos o corticoide ele é proibido pelo ADA, que é a Agência Nada, por isso que Antidoping. eu queria saber. Você tem que pedir, é possível fazer infiltração, você tem que pedir uma liberação das agências antidoping para o uso de corticoide. Ah, 99% das vezes a gente faz lá a justificativa e consegue essa liberação, mas demora 1 a 2 dias, tá? Quando precisa fazer alguma coisa mais. E sempre a gente utiliza os não particulados. Eles têm é muito mais fácil liberar com o uso de não particulados do que com os particulados. Então, triancinolona a gente não usa nesses atletas, especialmente no meio de uma competição. As opções, obviamente, é fazer só a injeção de anestésico. Eu acho que a Lido aí, o Alexandre falou super bem pela ação anti-inflamatória que ela tem, é uma ótima opção aí para aquela dor mais aguda no meio de uma competição para o atleta, a gente utiliza bastante. E o PRP, a gente aquela controvérsia enorme da eficácia do PRP, a gente aqui faz bastante. Eu acho que a grande ação dele tem uma ação anti-inflamatória aí, muito mais do que aquela ação de regenerar, acho que isso a gente não tem visto, é uma ação anti-inflamatória muito boa e depende muito da concentração das plaquetas. Então, precisa ter no mínimo 10 bilhões de plaquetas, tá, para ter uma eficácia e 90% dos PRPs disponíveis aí no mercado não tem essa concentração. E isso é pouco falado nos artigos aí de PRP, dessa concentração de plaquetas. Eu acho que isso ainda está sendo mal explorado cientificamente. Eu acho que tem uma, uma, é uma opção muito boa aí como anti-inflamatório. Em artrose a gente usa bastante, com uma melhora muito importante. E ligamentos também, nesse caso, para regeneração, ele funciona bastante, mas é muito em relação à questão ali da concentração de plaquetas que tem se dado pouca atenção na literatura para isso. É a nossa experiência. Eu na UERJ estou na ortopedia, mas eu fico na fisiatria, né? E aí a gente está usando PRF, até porque pela rapidez, né? Fica uma coisa mais rápida e assim a gente vai montar um estudo lá e assim eu tô bem impressionada assim, porque eu fazia menos, eu fiz para ferida BMA e aí a gente está fazendo uns pacientes de manguito e tal, enfim. Estou achando interessante e, assim, para o volume de paciente, fica mais rápido do que fazer o PRP, enfim. E Aham. aí queria, por isso, Nesse assunto que você falou, Marcelo, o PRP, a maioria dos kits dá de 30 a 50 mil partes por milhão, ou seja, é uma concentração muito baixa, né? É, E, normalmente, por afere, você consegue concentrar até 5 milhões de partes por milhão, mas o pessoal não faz por causa de interesse comercial. É complexo a situação, viu? Não é simples, não. é. Não E- temos ainda no mundo uma padronização desses biológicos, né? É difícil isso, né? Exatamente. Acho que essa é a grande questão. Eu acho que é bem promissor, mas não tem essa padronização. É a questão. Está injetando um remédio sem saber a dose do que está injetando. Então, E nem o que está aí fica um injetando, pouco né? complicado. É, Exato. nem que esteja injetando. Porque o que eu já vi de complicação disso aí é sinalização. Porque o que você sinaliza, você não tem controle sobre isso, né? Quando você injeta né, sem saber, eu já vi sinalizações horrorosas, assim, de calcificar ligamentos, de calcificar tudo, sabe? É um negócio, complicações que não são relatadas, não. Ninguém fala delas, não. O Marcelo, uma curiosidade também aqui, você não falou para gente aí do bloqueio caudal. O bloqueio caudal para o médico de dor no mundo inteiro é uma coisa assim, é meio que sagrado. Tem várias explicações, né? São teorias aí que, por exemplo, que a região da cauda equina ali seria uma região de sensitização, tem mais concentração de nociceptores ali.
tem uma eficácia na dor crônica um pouquinho superior à via interlaminar, então é muito mais específico até para dor crônica, vamos assim dizer, mas queria saber se você tem essa ação também, porque nós aqui, apesar de anestesistas, nós fazemos muito mais, acho que na lombar, um caudal ou um transforaminal e quase nunca fazemos um interlaminar. Ah, e aquela história também da perda de resistência que você falou para a gente também não usa. Isso aí é a ação do anestesista. E a gente, como medidor, a gente prefere ter a imagem nos guiando, ter o contraste nos guiando, enfim. O que você me fala do caudal um pouquinho aí? A gente, agora eu faço menos, antes no Brasil tinha muito paciente crônico, estenose de canal, então eu fazia bastante infiltração epidural caudal ali. Ah, eu acho que tem uma eficácia muito grande ali, quando bem indicado, obviamente, né? Com a estenose comprovada clínica e por imagem. Então, mas agora, pegando atletas pacientes mais jovens, tal, eu tenho feito muito pouco. Mas eu acho que é uma ótima opção aí para a claudicação neurogênica da estenose, a infiltração epidural. Não sei o que vocês acham aí também em relação a isso. E aí, André, o que você acha? Querem Andrezão, fala aí, André. André tá Sobre a comendo, caudal? ó. Eu tava jantando aqui, de fato. A caudal eu reservo para casos onde eu não tenho uma boa dispersão de raiz lombar baixa, ou para aquelas senhorinhas ou senhorzinhos, assim, que tem uma dor mais difusa, mais nesse sentido, quando eu não tenho um alvo muito específico, ou quando eu tenho um alvo específico que eu não consigo adequadamente uma dispersão do contraste. Usualmente para isso. Mas não acredito que ela vai ter um efeito melhor, porque ali tem mais terminação nervosa. Não, não acredito não. Uma questão, acho que de indicação da questão da seletividade do procedimento e daquilo que está causando a dor. Quando é, por exemplo, uma hernia discal, eu acho que a transforaminal é mais interessante do que a caudal, por exemplo. Não, eu concordo. E outra coisa, complementando o que você falou, André, o paciente é instrumentado, né, na lombar. Aí havia uma Sim. via que, às vezes, lógico, se a dor não for radicular de um ponto específico, como você falou, né, não tem um alvo específico, é uma ideia boa, né, e faz até o epidurograma junto, te ajuda, dá uma noção melhor Sim. do que está acontecendo com o paciente, né? E aí, muitas vezes dá uma noção do por que aquela caudal não vai funcionar muito, né? Você percebe que Também. o contraste não dispersa para a área, para a É. zona do agrião, né? Ele acaba dispersando para as áreas de menor pressão. Agora, É. sendo chato também, eu uso caudal assim, com frequência também, muita frequência, igual o Marcelo também, eu uso muito. E, e eu ainda uso com clonidina, porque já está comprovado que é uma região, como o Zé falou, né, uma região de sensitização. Na dor crônica, você tem um aumento da expressão de receptores alfa naquela região pélvica, né? Então, na caudal, eu sempre uso clonidina, por exemplo, entendeu? Sempre. Assim, é raro eu não usar clonidina. A dose varia entre 30 e 60 de meio a 1 miligrama por quilo, tá? Na caudal. E até no consultório, tá? Você tem noção. Até no consultório. E, assim, eu vou falar com vocês que a resposta é diferente. A resposta é diferente. O paciente tem uma melhora do quadro por um tempo maior e, às vezes, até mais intensa do que aquele que eu esperava. Tá? Mesmo para patologias pós-operatórias ou patologias crônicas, oncológicas, por exemplo. Sabe? É bem interessante até a sessão de clonidina nessa região aí. Mas é a única região da coluna que eu uso clonidina também. Gente, Fala, deixa o Marcelo André. dormir, gente. É. Vamos deixar ele dormir. Tá bom. Coitado. Nossa, Tá perfeito.
Muito bom. Muito obrigado, Marcelo. Agradecer de novo, Marcelo. Adorei essa história do vinho, viu? Adorei, assim, Maravilhoso, sinceramente, é? adorei. História Maravilhoso. bacana, né? Muito boa, Muito muito bacana. boa. É legal, né? Essa história do Líbano do Vale do Becá ali é muito legal, muito bacana, né? Gente, ó, Marcelo, muito obrigado. Tá bom. Obrigado, eu que Breve, agradeço Boa noite, novamente. Marcelão. Um brinde para você aqui, ó. desculpa Valeu. meu atraso aí, desculpa meu Ah, atraso. Não, Um abraço, de não novo, vou né? transformar em vinho, mas Ah, boa. Boa noite, obrigada. Boa Boa noite. valeu. noite. Ah, tchau, Tchau, pessoal. abração. Tchau. Tchau.